Ceará e Fortaleza jogaram no final de semana os seus terceiros jogos desse campeonato cearense. Partidas de nível técnico muito abaixo, o Ceará sofreu contra o Iguatu um empate, perdeu seus primeiros pontos no campeonato, diante talvez de um dos times menores mais bem organizados da competição. E o Fortaleza, em ritmo de amistoso, venceu o Maracanã por 1-0. E fica a pergunta: o que tirar de lição desses jogos de primeira fase de estadual para o restante da temporada? Esse talvez seja o grande desafio para Ceará e Fortaleza. Aproveitar algo para que esportivamente os times sejam beneficiados mais na frente por terem atuado essas partidas, que são jogos de pré-temporada em competição oficial. Falar um pouquinho disso aqui no canal do Caio Costa. Muito obrigado pela sua presença, muito obrigado pela sua inscrição. A gente já tem mais de 16 mil inscritos por aqui. Se você não tiver inscrito, por favor, se inscreva. Estou falando sobre futebol o tempo todo por aqui. Antes da gente seguir com o papo, eu queria mandar um recado do nosso parceiro aqui do canal do Caio Costa, a Sicredi. O Sicredi que está do seu lado para desenvolver melhor os seus projetos, a sua vida financeira. Quer entender um pouco melhor de como o Sicredi pode te ajudar? Aponta a câmera para o QR Code aqui, você vai se informar, abra a sua conta, você vai ter um parceiro que, acima de tudo, joga ao seu lado, é esquema de parceria. Então você não é um cliente, você é um parceiro do Sicredi. Não perde muito tempo não. De novo, ó, vou deixar um tempinho. Clica no QR Code, conhece o Sicredi, vai lá organizar melhor ainda a sua vida financeira. Você vai me agradecer. Vamos lá, né? Fortaleza e Ceará, começo de campeonato, a gente sabe que o torcedor também está vivendo ainda a ressaca do rebaixamento duplo, no caso, então fica até difícil você buscar como se empolgar, né, com o campeonato cearense, coisa do tipo. E a primeira fase, né, parece que ainda é mais arrastado que a dos anos anteriores, porque nos anos anteriores eram 5 jogos, na verdade tinha um jogo a mais, mas abria a possibilidade de você não fazer o jogo das quartas de final, então existia aquela briga de ficar na liderança de imediato. Agora você vai para uma outra fase que aí vai definir quem vai seguir na competição. Então parece que é tudo muito modorrento, tudo. Some-se isso. No caso do Ceará, um time em reconstrução. No caso do Fortaleza, um time ainda indefinido, mesmo que tenha ficado muito mais gente do que do Ceará do ano anterior. É gente que pode não ficar, não permanecer. Todo dia pipoca ainda notícias de jogadores que podem deixar o Fortaleza. Fica ali aquela dúvida: em que, esportivamente falando, esses dois times podem aproveitar essa primeira fase do estadual? Como não transformar esses jogos em apenas meras formalidades que não agregam em absolutamente nada para o restante da temporada? E eu acho que mesmo que o Fortaleza tenha mantido mais jogadores de base em relação ao Ceará no passado, os desafios são muito, muito parecidos. Primeiro, porque são dois times com treinadores novos, treinadores que chegaram no clube agora, treinadores que vêm exercer a sua ideia e ambos precisam rapidamente dar uma identidade coletiva para seus times. Como esses times vão jogar? Qual é a ideia de jogo? Carpini já está tentando lá os três volantes do Fortaleza e aquela saída com três jogadores, com normalmente o lateral esquerdo ficando, quando o Quixadá foi o Mancuso, contra o Maracanã já foi o Lucas Crispim. É difícil imaginar o Crispim jogando de lateral numa linha de 4 na Série B, mas a ideia de manter essa sustentação talvez seja para automatizar todos os movimentos, a história do Mailton, a história do Moisés. O Bolsa já é um treinador com mais ortodoxo nesse aspecto, né? Lá tá lá o 4-2-3-1, tentando ali um movimento em que o Luca é o centroavante mesmo, jogando com um homem mais fixo na área, com dois pontas, nem tantos laterais avançando tanto. Talvez até por característica. Nesse jogo agora contra o Iguatu, por exemplo, Rafael Ramos e Eric Melo foram duas peças ofensivamente muito pouco produtivas, vamos falar assim, mas é um momento que eles precisam tentar definir mais ou menos essa primeira identidade. É claro que nenhum time pode ser de uma nota só. Eles vão ter que, ao longo da temporada, pensar em formatações diferentes, em variações. Mas quando se chega, precisa logo criar minimamente uma identidade para que quem chegar, quem for agregado ao grupo, já entender que ali existe um time, ali existe uma filosofia de jogo da qual ele vai ter que se adequar. E é nesses jogos que tem muito esse espírito de amistoso valendo ponto para campeonato, precisam ser aproveitados para isso. O outro, e aí também vale para um, vale para o outro, por isso que o vídeo é falando sobre os dois, é identificar rapidamente quais são as principais lacunas do elenco. Esse ano, para quem está na Série B, é mais desafiador montar um time, certamente. Porque como a Série A já começa, já está batendo a porta aí no final de janeiro,
Talvez muito jogador que tem mercado na Série A está segurando para não ir, porque quer ficar em clube da Série A, fica talvez mais difícil você conseguir rapidamente trazer jogadores com qualidade para estarem nos seus elencos, jogadores que de fato agreguem, não apenas sejam números de jogadores a mais dentro de um grupo. Talvez essa seja hoje a grande dificuldade que os dois possam encontrar. Mas eles precisam usar de inteligência, de esperteza, de garimpo para rapidamente encontrar jogadores para suas principais carências. O Ceará, por exemplo, hoje tem um centroavante que é o Luca, marcou seu primeiro gol, tomara que deslanche, tomara que finalmente desempenhe o futebol que atuava, por exemplo, na base do Internacional, de onde muita gente achou que ele iria explodir, mas, por exemplo, teve lá nesse jogo agora Rafael Ramos, Eric Melo, principalmente o Eric Melo, fica muito claro que você tem um Fernando, não sabe se você vai ter um outro mais ou menos à altura, fora outras posições que precisam ser procuradas, né? Zagueiro está jogando o Pedro Gilmar, que é um garoto ali. No caso do Fortaleza, em algumas posições, você nota também a dificuldade de reposição. Quem é, por exemplo, hoje o lateral esquerdo do Fortaleza foi o Crispim. Eu não consigo imaginar o Crispim jogando de lateral uma Série B, jogando de lateral. A não ser que você monte um time com 3 zagueiros, mas aí mexe completamente no que o Carpini está fazendo. Então fica muito claro que você tem ali uma carência. É, quem seria o Kaique, vai ser o centroavante reserva do Vareiro? Vareiro fica. Então tudo isso precisa ser identificado logo para depois, quando tiver numa quinta, sexta rodada de Série B, num nível de competitividade muito maior, você, putz, não reforçou. Então, para que esses jogos não sejam 100% nulos, apenas cumprimento de tabela e de calendário, eles precisam servir de subsídio para que os times procurem logo resolver as principais lacunas dos seus elencos. E você, torcedor alvinegro e tricolor, comenta aí quais vocês acham que são as principais lacunas dos elencos. O que posição você acha que seus times precisam contratar para ontem, para já entrarem, por exemplo, na segunda fase do estadual com mais opções, os seus treinadores? Tanto o Thiago Carpini no Fortaleza, quanto o Mozart no Ceará. Quero saber a sua opinião. Quero também pedir de coração que você deixe o like, deixe o hype e que se inscreva aqui no canal caso não esteja inscrito. Estou falando sobre futebol o tempo todo por aqui.